Fala galera, e hoje assisti a Jurassic World Domínio e essa crítica aqui vai ser completamente com spoilers, vamos falar completamente aberto aqui desse filme. Eu já falei muito da minha opinião pessoal lá na Crítica Sem Spoilers, que também já tá liberada aqui no canal. Mas antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, não custa nada galera, dá aquele like assim pra ajudar muito aqui o canal. E também assim tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E vamos lá começar, porque assim, um dos meus medos, tá, em relação à trama desse filme, ela já é colocada e explicada nos primeiros minutos do filme, tá? O primeiro ato do filme, ele solidifica muito bem a maneira como a trama vai acontecer. O que que acontece, tá? O filme abre, cara, no alto mar, tudo mais, lá a gente vê barco pesqueiro, aquela coisa toda, literalmente puxando ali, né, uma pesca do mar, quando simplesmente vem aquele dinossauro gigantesco, cara, aquele que já foi apresentado no primeiro Jurassic World pra gente, ele vem e simplesmente abocanha, né, toda a presa lá que estava acontecendo, e a partir dali entra já uma espécie assim de uma reportagem barra documentário, assim, apresentando pra gente o que que era o principal medo, tá? Como que ia ser apresentado todo essas relações entre os dinossauros vivendo no mundo cotidiano, em relação às pessoas, como é que elas iam lidar e tudo mais. E essa apresentação do filme, logo depois dessa cena em alto mar, ela esclarece tudo isso, tá? Ela coloca assim, como é que está acontecendo hoje, ela coloca assim, cara, tá existindo caça ilegal, coloca onde alguns animais estão tendo alguma proteção, ele coloca, tipo, alguns problemas que aconteceram no cotidiano das pessoas, no dia a dia, com agora eles tendo que conviver com os dinossauros e tudo mais. E a gente é levado a tal da Biosyn, tá? A Biosyn é a nova estrutura que simplesmente leva o tal do Dodson, tá? O Dodson é o cara, um cientista com muito dinheiro, aquela coisa toda, é o grande chefe da Biosyn, e ele é simplesmente o representante, tá, dessa parte de antagonista desse Jurassic World aqui. Ele, inclusive, ele criou todo um momento, assim, grande de proteção, cara, como se fosse um grande habitat para os dinossauros, onde os dinossauros são levados lá. Mas é óbvio, né? E ele coloca ali, isso apresentado ali nesse documentário inicial ali do filme, como se ele estivesse pesquisando os genomas dos dinossauros e tudo mais para descobrir curas, né, para os problemas das pessoas cotidianas hoje em dia. Curas para doenças e tudo mais, assim, através, né, do que os dinossauros poderiam apresentar aqui para a humanidade e tudo mais, né? Só que na verdade, né, ele tem, obviamente, coisas por trás. E o principal por trás, que traz muito também do nosso querido doutor, que veio desde lá do primeiro Jurassic Park, que inclusive, assim, esse doutor, ele tem uma grande jornada de transformação novamente, né? Esse doutor, cara, ele é colocado no primeiro Jurassic World como ele sendo parte desse antagonismo, né? Ele que consegue realmente fomentar, ele que era um grande pupilo do Dr. Hammond e tudo mais, ele que fez o Jurassic World acontecer novamente, depois de tudo que tinha acontecido com o Jurassic Park. Ok, beleza. No segundo, cara, ele continua realmente como esse antagonismo. Só que aqui a jornada dele inverte, tá? Ele não é mais aquele doutor. Por quê? Porque o filme tem uma passagem de tempo, né? E como eu falei, aquele documentário ali para colocar como que tá funcionando ao redor do mundo esse relacionamento entre os humanos e os dinossauros, essa passagem de tempo transformou o doutor também. Ele está sim ao lado do Dodson na Biosyn, só que ele também quer algo a mais, só que ele cometeu um grande erro nesse algo a mais, tá? Ele quer realmente fazer o bem, só que para fazer o bem ele fez novamente algo ruim. Ele transformou, né, a parte de genoma dos gafanhotos. E os gafanhotos agora são, cara, são enormes, assim, gigantescos, entendeu? E esses estão literalmente colocados também com um momento de... Eles conseguem identificar onde estão os gafanhotos, eles estão com um propósito que é qual? Acabar com as plantações, todas que existem, menos as que utilizam sementes da Biosyn. Então esses gafanhotos, eles vão atacar toda e qualquer plantação que não tenha semente Biosyn. Ou seja, isso mexe completamente no cotidiano de todas as pessoas, porque assim como eu falado no filme, né? Ele está acabando literalmente com a produção de alimento das pessoas hoje e também com as pessoas do amanhã. Né? Isso vai causar um grande impacto na vida de toda a população em, assim, ó, não um longo prazo, a médio prazo já. Porque esses gafanhotos, eles vão num bando, e isso no filme, como é apresentado,
é uma grande cena gigantesca, cara, porque tem duas crianças lá numa plantação e elas vão lá começar a alimentar alguns animais e vem um gafanhoto gigantesco. Logo depois vem uma nuvem enorme dos gafanhotos que eles vêm todos juntos assim e começam a devastar ali, inclusive atacam as crianças conseguem se proteger dentro do celeiro e tudo mais, mas atacam e devoram tudo que tem em volta ali. E essa também é a ponta de apresentação da nossa querida doutora Ellie, cara, de volta ali como a Laura Dern, e ela voltando, ela traz logo depois do Dr. Alan Grant, porque ela vai até onde o Alan Grant tá para pedir ajuda para ele, porque ela já tem, né? Existe um determinado departamento do governo americano que está responsável por cuidar dessa caça ilegal que está acontecendo ali, só que eles não estão indo verificar outras coisas decorrentes dos dinossauros ou de outros animais, tá? Eles estão simplesmente apenas nessa parte de mais de caça ilegal para pegar, para fazer, né, toda aquela parte de busca para prender as pessoas que estão fazendo isso, né? Ou fazendo todo um comércio ilegal também em relação aos dinossauros. Através disso, esses dois personagens, assim, já desde lá do primeiro Jurassic Park, eles estão novamente ali reunidos e eles estão realmente com esse propósito juntos, por quê? O Dr. Ian Malcolm, ele está na sede da Biosyn, ele é contratado pela Biosyn para fazer palestras daquilo que ele mais sabe fazer, que é aquela famosa teoria do caos, né? E ele chama a doutora Ellie para ir para lá, porque ele tem alguns indícios que a Biosyn está por trás de tudo isso que está acontecendo. E a partir disso, os dois, né, a doutora Ellie e o Dr. Grant, vão até a sede da Biosyn. Mas voltando, o Owen e a Claire, eles estão colocados, cara, numa parte, assim, bem nevada, digamos assim, lá dos Estados Unidos. Não me lembro bem qual é a localidade, tá? Porque o filme, em alguns momentos, assim, ele marca bem, né? Colocando pra gente na tela onde que tá, tipo, Itália, Malta, não sei o quê. Só que algum local, assim, ou outro, ele não chega a colocar tão claramente assim. E eles estão lá protegendo, tá? Eles estão dentro de uma, cara, no meio de uma floresta lá, não sei o quê, protegendo a Maisie. Eles estão num local mais difícil da Maisie poder ser encontrada por causa dos eventos do segundo Jurassic World. E ali o Owen está tentando salvar alguns animais para levar eles para alguns recantos onde eles vão ser cuidados. A Claire, por contrário também, logo no começo do filme, ela invade uma das sedes lá, onde alguns dinossauros são presos, são capturados para serem revendidos. E ali aparecem dois personagens que são do Jurassic World ainda também, que é a Zaya e o Franklin, tá? Eles aparecem ali junto com ela, mas é essa participação que, por exemplo, a Zaya tem. O Franklin aparece um pouquinho depois, eu já vou falar sobre ele de novo, mas ele aparece só em dois momentos do filme e depois também ele não aparece mais. Só que a Claire tá assim, tentando fazer algo por causa dessa culpa que ela carrega, por causa de tudo que aconteceu do primeiro Jurassic World, por ela fazer parte de muita coisa desses problemas que estão acontecendo hoje em dia. E a Zaya fala para ela. O Franklin também comenta que não quer mais viver aquela vida, mas a Zaya fala para ela: não é dessa forma que tu vai conseguir combater ou conseguir ter essa resposta que tu quer, né? Conseguir limpar essa culpa que tu carrega, fazendo invasões e tudo mais. Não é assim. E a Claire decide voltar lá para onde está a Maisie. O Owen, inclusive, tem uma coisa muito legal em referente à Blue. A Blue continua muito próxima do Owen, só que a relação deles tá muito mais visceral, digamos assim. Porque a Blue, ela conseguiu se reproduzir. Ela tem um filhote. Tá? E esse filhote também é muito tema para coisas que vão acontecer no decorrer do filme, assim, para principalmente o Owen na sua ligação com a Blue. Por quê? Porque a Blue, ela continua tendo aquele mesmo espírito de confiança no Owen até certo ponto. Porque o Owen chega a falar uma coisa assim que é bem específica, que ela pode sim atacar ele. E isso é uma linha bastante tênue que ele está sabendo lidar com aquele momento. A partir disso, todos aqueles homens que faziam caça legal, um deles acaba seguindo o Owen e descobre que a Blue está viva, que a Blue tem uma filhote, mas ele descobre sobre a Maisie. E a Maisie está sendo um objeto de procura gigantesco porque tem um grande mistério nela por ela ser uma clone, né? E é apresentado, tá, galera? Toda a história em relação a Maisie no decorrer do filme é tudo apresentado. É apresentado a doutora Claire, não é a doutora Claire. A doutora, deixa eu confirmar o nome dela aqui, a doutora Charlotte Lockwood, que é a mãe dela, e foi a doutora Charlotte que
conseguiu realmente, assim, modificar, né, como é que funcionava todo o genoma da Maisie para conseguir que ela tivesse uma perspectiva de vida ainda maior que a doutora Charlotte não teve. A doutora Charlotte, ela faleceu logo depois, inclusive de conhecer a doutora Ellie em algumas palestras que ela chegou a dar na faculdade. E a doutora Charlotte, cara, ela é uma doutora que esteve presente em todos os momentos lá do começo do Jurassic Park. E ela teve muito contato com o doutor. Então, sabe, o filme tenta relacionar, assim, essa jornada do doutor lá que eu tava falando no começo da crítica, pra também ser uma consequência do porquê que ele muda novamente, porquê que ele vem novamente para esse lado do bem. Juntando tudo isso, obviamente a Maisie é raptada, porque a Maisie é uma adolescente, ela quer respostas, ela não consegue ficar parada, e ela acaba sendo descoberta lá por um desses homens de caça lá, e a partir desse momento, tanto ela quanto o filhote da Blue são capturados e são levados para onde? Para a sede da Biosyn. Só que no meio disso tudo, obviamente que o Owen e a Claire vão atrás dela, através do Franklin, que está trabalhando agora no departamento da CIA lá, que é responsável exatamente por isso, por também ter uma inteligência, né, por trás para conseguir pegar essas pessoas que estão não só tendo a caça legal, mas fazendo esse comércio ilegal em relação aos dinossauros, conseguem descobrir aonde que ela está sendo levada. Só que existe uma grande operação secreta da CIA, agentes infiltrados, e um desses agentes é o nosso querido Omar Sy, que é novamente voltando como Barry. Ele tem essa participação de novo aqui no filme, também só nessa parte de Malta. Que Malta, cara, é ali acontecendo no segundo ato do filme, e é grandioso o bastante para ser um grande filme blockbuster de ação, porque ele tem várias e várias sequências grandiosas de ação que funcionam assim, ó, perfeitamente bem. Cara, procura ver isso numa sala IMAX, não só com aquela tela maravilhosa que tem na sala IMAX, mas com aquela potência de som, porque entrega demais, entendeu? Tem muita coisa que acontece em Malta ali. E o relacionamento do Barry com do Owen é muito massa, cara, de ver novamente, com algumas particularidades que tem que lembram o primeiro Jurassic World. Por exemplo, não só da relação entre os dois, mas eles precisam, no momento, prender um Velociraptor lá, e naquele momento o Barry se coloca como isca e o Barry não quer, e como que o Owen e ele conversam sobre, naquele momento, que eles não têm alternativa, não têm tempo, e o Velociraptor vai atacar os dois, não sei o que, e eles conseguem prender. Então são particularidades, assim, o Barry agora, ele é membro também, assim, dessa inteligência, ele é um agente realmente perseguindo essas pessoas. A Maisie e a Bebê Blue são levadas lá, tá, para a sede da Biosyn, só que por uma outra também personagem que surge, que talvez seja assim, ó, junto do Dodson, é a maior personagem nova que aparece aqui no Jurassic World Domínio, que é a Kayla. A Kayla, ela é uma pilota, tá, de avião, de mercadorias, de coisas assim, e ela sabe muito bem como é que funciona esse mundo, né, underground ali, esse mercado negro, de como é que funciona, tudo mais, ela sabe muito bem esse conhecimento. E, obviamente, né, ela vê a Maisie sendo levada e ela reconhece, porque logo depois a Claire chega para pedir informações para ela, ela reconhece quem é a criança, ela fica com um grande peso na consciência do que estava sendo feito com a Maisie, e ela decide sim ajudar tanto a Claire quanto o Owen para irem até a sede da Biosyn para poderem recuperar a Maisie. Essa grande sequência de ação que tem em Malta, tá, cara, ela consegue trabalhar vários elementos, assim, porque ela avança demais a trama, ele relaciona muito bem os personagens, o Owen tem muito momento dele, a Claire tem muito momento dela, a Kayla tem um momento dela também, e quando os três personagens se juntam, eles partem para essa jornada final de tudo que vai acontecer lá na sede da Biosyn, que leva esse grande, assim, final de segundo ato e todo o terceiro ato do filme ali. E na sede da Biosyn, a gente também tem um outro personagem, cara, que é muito importante, que é o Ramsey Cole, tá? O Ramsey Cole, ele é o chefe de comunicação da Biosyn, ele é um cara muito próximo, no primeiro momento, assim, da Ellie e do Dr. Alan Grant, porque ele que leva eles, né, para conhecer a sede e tudo mais, só que ele é muito próximo do Dr. Leon também. E ele parece ser o braço direito ali do Dodson, né, o Dodson, aquele, cara, estereótipo do vilão, aquilo que tu imagina do vilão, ele é realmente aquele estereótipo lá. Que primeiro ele parece ser uma coisa, mas tu sabe que tem muita coisa por trás, dito que o filme vai se desenrolando, ele é realmente ser tudo muito e algumas coisas além do que ele tem por trás. Feito isso, cara, quando eles chegam lá na sede da Biosyn, o filme ele volta naquele espírito do primeiro Jurassic Park e do primeiro Jurassic World, a floresta.
ele é realmente um lugar, como se fosse um grande santuário lá, onde tem esses dinossauros, e dinossauros, cara, de todos os formatos. E também tem dois dinossauros que são muito especiais lá. Um é o Gigantossauro e o outro é o Giganotossauro. Cara, eles têm, assim, ó, é o maior é, carnívoro que já existiu. Então, eles têm predadores para se confrontar e ver o que acontece lá, jogados dentro daquela floresta. Isso são várias cenas de ação que vão acontecendo lá e principalmente de tensão que vão acontecendo lá também. Primeiramente, assim, quando o avião comandado pela Keila, com a Claire e com o Owen estão indo para lá, existe, assim, uma proteção, como se fosse, assim, aérea, para aqueles, né, dinossauros lá que voam, tudo mais, não atacarem nenhum tipo de avião, né, aeronave, tudo mais, helicóptero que seja, que vai chegar lá na sede da Biosyn. Só que quando eles chegam, essa defesa é desligada pelo Dodson. Quando ela é desligada pelo Dodson, o que acontece? Esse avião obviamente, né, atacado. A Claire é a única que tem ali, o avião daquele tem uma particularidade que é o quê? Ele é bem velho, digamos assim, né? Então ele só tem um paraquedas, que é justamente onde a Claire está sentada. Então ela é ejetada e quando ela sai, primeiramente o primeiro paraquedas dela é atacado, ela vai caindo vertiginosamente e ela consegue acionar o segundo, que o segundo é o realmente do que ela tem, né, do banco dela. Quando ela cai, ela fica presa, obviamente, com metros de distância do chão. E o Gigantossauro chega lá e ela consegue, cara, e o filme leva isso. E uma grande coisa que o Colin Trevorrow consegue fazer é provocar essa tensão e deixar ela acontecer. Porque ela vai rastejando e a câmera vai vindo atrás, como se fosse aqui, ó. A câmera tá aqui e ela tá aqui, ó. E ela vai rastejando e tu vê os pés do Gigantossauro vindo atrás dela, seguindo. E ela se movendo com o mais cuidado possível até onde tem um banhado. E ela entra nesse banhado devagarinho e ele vai entrando junto até ela ficar submersa, segurando, né, ali a respiração. E ele vem e para, literalmente assim, ó, com a boca em cima de onde ela tá e a câmera baixa para mostrar essas duas ações, né? A submersa e a que tá fora. E ele dá, cara, um baita de um grito, aquele do dinossauro, que a água faz assim, ó. Ela abre completamente, só que não ao ponto de mostrar a Claire. E a Claire tá ali embaixo, até que no momento que ele desiste, ele vai embora. E isso é uma coisa que o filme, cara, trabalha muito bem. É obviamente que o T-Rex tá lá. O T-Rex tá lá, o T-Rex tem uma grande importância pro final do filme também, porque ele tem que estar sempre, cara. Né, é o dinossauro que a gente tem, assim, como o maior predador até esse momento, né? Assim como era o Indominus Rex lá no primeiro Jurassic World, eles precisam criar outras coisas novas, né? Só que aqui, o grande diferencial que tem da Biosyn é que eles não criam um novo dinossauro. Eles conseguem trazer outros dinossauros, como é o Gigantossauro aqui nesse caso, né? Feito isso, cara, obviamente que a Claire começa a fazer a busca ali para tentar chegar na Maisie. Onde que o Owen e a Kayla caem, também tem outros dinossauros que começam a buscar eles também. Tem uma grande sequência de ação ali num momento quase como se fosse cara, uma grande piscina, assim, um lago congelado ali. E esse dinossauro, ele consegue, assim, ó, mergulhar e voltar para atacar eles. E nisso o Owen cai na água congelada, o dinossauro entra, quase pega ele, ele sai, o dinossauro pula, vai atrás deles. Tem toda uma grande sequência de ação que vai acontecendo ali. E, obviamente, até o momento que esses três personagens voltam a se encontrar. Dentro da Biosyn, a Maisie acaba escapando, né? O que o doutor lá quer fazer com ela, tá? Não o Dodson, o nosso doutor lá que vem desde o primeiro Jurassic Park, tá? Ele quer estudar ela para conseguir entender como que a doutora Charlotte conseguiu descobrir e tornar ela diferente e especial. Para isso também tem uma grande interferência em relação lá aos gafanhotos que apresentados no primeiro ato do filme. Porque eles estão devastando completamente, assim, não só os Estados Unidos, mas estão se alastrando pelo mundo, tá? Para conseguir o quê? Como esses gafanhotos eles têm um direcionamento que eles conseguem identificar onde eles estão, eles conseguem passar um comando para eles. Só que esse comando ele precisa ter um porquê de acontecer, né? Eles têm que ter assim algo colocado dentro deles para que eles não destruam mais. Esse que é o principal. Não destruam mais as plantações. E através disso o doutor quer pegar o que existe dentro da Maze, que a doutora Charlotte fez, para colocar no gafanhoto, para que esse gafanhoto seja colocado de novo né, em plano aberto, no habitat,
para que puxe os outros gafanhotos e eles parem com aquela destruição. Obviamente que o Dodson não quer isso de jeito nenhum. Só que essa que é a função que tem da Maisie pro doutor. E o Dodson, né, nosso grande vilão, obviamente que quer a Maisie para outros fins que, cara, obviamente, estudar ela para conseguir criar outros clones e afins e tudo mais. É isso que ele quer fazer, tá? O que vai acontecendo, né? A Maisie, obviamente, consegue escapar. A Baby Blue está lá junto com ela. A Baby Blue também acaba escapando. E a Maisie, acaba descobrindo onde está a doutora Ellie e o Dr. Grant. Por quê? Eles, através do Dr. Ian, o Dr. Ian passa para eles uma pulseira, que é aquela pulseira de passar em código de portas que só abre com um código, né? A pulseira como se fosse saber o código e tudo mais. Eles vão até onde estão os gafanhotos e tentam pegar um pouco do DNA do gafanhoto para poder mostrar, né, para a opinião pública, para jornais, para o Congresso americano, tudo mais, que a Biosyn realmente está por trás de tudo que está acontecendo. Só que daí os gafanhotos, obviamente, atacam eles, né, e eles conseguem fugir a muito custo, e é uma sequência bem que mostra que eles estão realmente sendo atacados de uma maneira onde tem ferimentos. Logo que eles escapam, a Maisie está ali, eles se encontram. A partir dali eles começam a fugir, e é quando a gente vê que o Ramsay, na verdade, ele não é o braço direito do Dodson como o Dodson acha que ele é. Na verdade, o Ramsay é a pessoa que descobriu o que o Dodson estava fazendo, ele falou pro Dr. Malcolm o que estava acontecendo, foi daí que o Malcolm falou pra doutora Ellie, daí que a Ellie falou pro Dr. Grant, e aí toda essa parte da trama aconteceu. E daí que eles foram lá. E daí, quando junta a Maisie com esse arco todo, é para onde a gente vai ter o grande encontro lá das duas gerações, tá? Porque o Owen e a Kayla salvam a Claire de um ataque daquele outro dinossauro, aquele que abre, né, atrás, assim, que joga o veneno que vai na cara das pessoas e tudo mais, lá do primeiro Jurassic Park, cara, do primeiro Jurassic Park. E é muito massa porque a gente vê mais de um atacando e como eles atacam em bando, assim. A Claire tá quase sendo morta, literalmente, né, por esses dinossauros. Só que daí os dois chegam lá. O Owen e a Kayla chegam, salvam a Claire e logo depois o Dr. Ian consegue resgatar onde estava acontecendo lá a fuga do Dr. Alan, da Ellie e da Maisie. Só que acontece, os gafanhotos, tá? Eles são literalmente assim, tentados ser incinerados pelo Dodson, porque ele quer acabar com qualquer vestígio que possa ligar a Biosyn àqueles gafanhotos, aos ataques que estão acontecendo, às plantações ao redor do mundo e tudo mais. E decide incinerar os gafanhotos. Só que os gafanhotos conseguem fugir, eles quebram completamente a proteção e eles escapam, só que eles escapam com uma grande fumaça de fogo. E essa fumaça de fogo vai caindo na floresta, vai começando a queimar a floresta. Os dinossauros são, através do protocolo, chamados para voltarem para dentro da sede da Biosyn, porque eles têm um sistema lá onde é aquele negócio, né? Eles conseguem trazer ou levar ou saber onde estão cada dinossauro. Os dinossauros começam a voltar para dentro da sede da Biosyn, sair da floresta onde está acontecendo o incêndio. Só que um ou vários, né, no decorrer que o carro tá andando, que o carro que tá o Dr. Ian, tá a Maisie, tá o Alan e tá a Ellie, acaba atingindo o carro e o carro para bem na pontinha assim, da onde tem um declive. E obviamente que esse carro cai, obviamente que gira e cai até onde está, exatamente onde? A Kayla, o Owen e a Claire. Nisso a gente tem esse grande encontro das gerações, só que quem está ali também? O nosso querido Giganotossauro tá lá também. E daí a gente tem, cara, performado assim, que é aquela cena do trailer, tá? Todo mundo ali perfilado, até chegar no momento que é muito massa. Cara, que é muito, muito massa, que eu não pude falar isso no vídeo, né, sem spoilers, obviamente, porque é um baita no spoiler. O Alan e o Owen ficam na frente, obviamente, né, que são os dois ali com mais conhecimento geral do que está acontecendo ali. E os dois falam assim, ó, não se mexam. E no momento que os dois falam exatamente o mesmo momento, não se mexam, eles meio que se olham assim, tipo assim, cara, tu tá pensando a mesma coisa que eu, tu sabe exatamente a mesma coisa que eu, porque eles não se conhecem, né? Logo depois a gente vai entender, ok, um já tinha conhecimento do outro por causa da história, por causa do que fazia. O Dr. Alan, o Dr. Ellie e o Dr. Ian, eles são muito bem respeitados, isso é falado algumas vezes no filme. Eles são muito respeitados por causa de toda a discussão que teve, desde tudo que aconteceu lá do Jurassic Park. Mas nesse momento, quando eles falam a mesma coisa, eles têm todo um momento que é muito parecido lá do primeiro Jurassic Park. No momento do primeiro ataque do T-Rex. É bem parecido. E culmina com o quê? O Ian, tá? Ele fica para trás porque tem uma instalação ali, uma das bases, né? Porque como é que a Biosyn ela consegue chegar numa base para outra, tirando a grande sede? É tudo ligado subterrâneo. Então nessa base ali, que é uma base de comando, de tudo mais, o que acontece lá?
Simplesmente, eles estão tentando fugir, o dinossauro está tentando pegar eles, e o Ian ficou para trás escondido dentro do carro, porque é o momento que ele consegue entrar lá, e o carro até gira, cara, tem aquelas referências de Jurassic Park original. E ele pega e acende ele consegue botar fogo num... Cara, ele monta assim como se fosse uma chama, entendeu? Segurando assim. E ele chama a atenção do dinossauro, exatamente como no primeiro Jurassic Park. Quando a gente acha que ele vai fazer a mesma atitude, pegar e jogar pro dinossauro ir atrás, o dinossauro vem vindo bem próximo dele, ele continua fazendo, e ele sabendo muito bem o que ele tá fazendo. Né? E a gente continua achando que ele vai jogar. Ele abre a boca, do que ele abre a boca, ele arremessa como se fosse uma lança, entra e estoura dentro da boca do dinossauro, e faz um princípio ali de uma explosão, que não é bem uma explosão, né? É aquele estouro que dá, e nisso ele consegue fugir, até o momento onde eles conseguem finalmente, assim, ter um momento mais de segurança, porque o dinossauro acaba sendo jogado para fora de lá, né, por causa desses ataques. Mas, cara, é um momento muito massa que tem, assim, de referência direta ao original. E dentro da instalação, antes deles entrarem no subterrâneo, e a partir daí, na verdade, começa a ter aquelas relações de personagens, cara, que assim, ó, é extremamente gostosa, porque a partir dali, até o segundo momento do filme, é todo mundo junto, de vez em quando alguns separados, mas, por exemplo, a doutora Ellie com a doutora, com a Claire, juntos ali, o Alan junto com o Owen, cara, junto com a Maze, fazendo coisas assim separadas, como se fossem mini missões que eles têm que cumprir para conseguir restaurar, por exemplo, lá essa proteção, né, aérea para eles conseguirem fugir, porque aquilo, como é piloto, dentro da Biosyn ainda existem helicópteros lá para eles poderem fugir. Sem essa proteção, eles não têm como fugir, porque eles vão ser atacados no ar. Obviamente, eles vão acabar caindo novamente, teoricamente, né? Ou muito provavelmente eles vão acabar morrendo novamente. Então, assim, morrer novamente é bom, né? Eles vão acabar morrendo. Mas essas relações dos personagens são muito massa. E o Ian, aí ele começa a destacar daquele momento piadista, cara. Porque ele tem tiradas fenomenais, cara. Fenomenais, assim. Primeiro porque ele é o cara sempre, não só da teoria do caos, mas o cara contra algumas coisas ali em relação aos dinossauros. Então isso vai aparecendo de novo no filme ali. Até, cara, a gente tem o quê? Essa destruição, tem uma cena lá do Dodson com o Ramsay, onde o Dodson coloca pra ele lá, não, que a gente vai embora daqui, eu consigo mais dinheiro, não sei o quê, a gente vai restaurar isso aqui é só uma lição que deu pra te aprender, não sei o quê, e tu vai ficar no controle agora da situação, achando que ele é o braço direito, né, do Dodson. Só que o Ramsay mostra realmente quem ele é. Então ele simplesmente diz que não, o Dodson entende que foi ele sim que descobriu as coisas, que pegou e que falou pro Dr. Ian, que ele que colocou, que tá fazendo essas coisas acontecerem ali. Ele realmente é a parte da pessoa que pegou o segredo e colocou esse segredo para todos, né? E realmente falou os podres que a Biosyn tava fazendo. E o Dodson sozinho acaba indo através de um transporte que tem lá, como se fosse aqueles metrôs subterrâneos. Ele acaba parando, né? Porque a maneira deles conseguirem restaurar essa proteção que tem aérea é justamente fazendo o quê? Eles têm que passar a energia, né? Eles têm que conseguir fazer que essa energia ela não tá mais a pleno, então eles têm que conseguir balancear essa energia. Isso é uma daquelas missões que vão acontecendo, assim como o resgate da Baby Blue, também que é muito massa, assim, onde a Maisie toma a frente, assim como o Owen fazia, de controle, e o Alan olha para ela e faz igual, assim, também. E eles triangulam para conseguir salvar a Baby Blue do que está acontecendo na Biosyn também, obviamente com tranquilizante, para poder ser levado de volta, né, a Blue, lá onde eles moravam e tudo mais. Só que para fazer com essa energia, eles acabam tirando energia desse, né, pod que tem lá, né, como se fosse esse metrô subterrâneo. Onde está o Dodson? Quando o Dodson tenta escapar dali, esses dinossauros, aqueles que abrem, que jogam veneno, vão lá e todos aqueles basicamente que estavam lá tentando atacar a Claire antes, vão lá, atacam ele e, cara, é uma sequência assim, de literalmente de morte que tem do Dodson, que é extremamente bem feito pra gente ver como funciona o ataque daqueles dinossauros ali também, né? E, cara, brutal. Extremamente brutal, muito massa também de ter no filme. E a gente chega, cara, no momento de fuga, no grande confronto que tem entre o T-Rex, o Gigantossauro e o outro dinossauro lá, que é o Gigantossauro. Nessa briga entre os três, cara, é aquele negócio de novo para ver quem vai ser o maior predador. E obviamente que o T-Rex, ele é derrotado, mas na real ele não é derrotado. Porque ele volta à vida e a maneira que o Colin Trevor mostra isso, né? A luz do helicóptero quando tá fugindo,
vai passando pro T-Rex e para no olho dele. O olho dele que tá parado, simplesmente ele vai e pisca. Quando pisca, ele levanta novamente. Então ele não estava derrotado ainda. Ele volta e o outro dinossauro que tem, ele tem garras. E ele fica com aquelas unhas pontiagudas, assim. Eles são garras que ele tem no lugar das patas, assim. E esse gigantossauro tenta novamente atacar o T-Rex. O T-Rex consegue confrontar ele, porque ele está no meio dos dois. Mas ao mesmo tempo, quando o T-Rex empurra o gigantossauro, vai diretamente nas garras ali, né, do outro dinossauro. E eles conseguem derrotar o maior carnívoro que já existiu aqui na face da Terra e tudo mais. Cara, é muito massa, porque a partir daí a gente vai para essas consequências do filme, né? Eles conseguem realmente fugir de lá. É colocado que todo esse santuário que estava colocado a Biosyn realmente se torna um santuário de verdade, porque os dinossauros que estão lá, eles vão poder viver a sua vida ali em paz, né, tudo mais. E a gente vai, a partir disso, tendo essa grande conclusão do filme do quê? Isso exposto para o Congresso americano, para a mídia em geral, de tudo que estava acontecendo na Biosyn. O doutor consegue, sim, acabar lá com a praga que estava acontecendo dos gafanhotos. A Maisie fica sendo filha, literalmente, da Claire e do Owen. Eles voltam a viver lá na cabana na floresta. A Baby Blue é devolvida para Blue. E o mundo volta a viver em harmonia, que é uma coisa muito importante, assim. Eles mostram realmente o quê? Que nós precisamos viver, cara, em parceria, a gente viver em harmonia um com o outro. E eles mostram sequências finais que são incríveis, assim, dos animais, né, das savanas, cara, dos campos, junto com dinossauros. E convivendo e agindo todos juntos e ali interagindo, cara, por completo. Essa que é a grande mensagem ali, principalmente que é que o filme quer passar, que a gente precisa, cara, viver em harmonia, todos vivemos exatamente no mesmo planeta, né, que a gente não tem diferença. Então, essa que é a grande levada final ali do filme, cara. E não fica uma ponta, assim, gigantesca para uma sequência, mas é óbvio, né, cara? A gente sabe que isso é uma grande caixa registradora que tem. E esse filme vai fazer muito dinheiro, com certeza, porque ele é muito bem feito também. E ele vai fazer muito dinheiro. A gente vai ter uma continuidade de algum jeito, talvez Jurassic World, talvez com outro nome, mas a gente sabe que vai ter continuidade de algum jeito. Tem como se formatar essas histórias de maneiras diferentes ali, né? Então, cara, vamos esperar muito, mas eu quero saber muito de vocês, assim. Já assistiram o filme? O que acharam do filme? Coloca nos comentários, vamos conversar sobre. Não assistiu o filme ainda? Qual a expectativa, cara? O que achou aqui dessa história por completo aqui? Tudo mais, vamos conversar muito, muito, muito. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal, galera. Dá aquela ajuda, galera, que é muito importante aqui pro canal também, certo? Não esqueçam sempre também, Take 04, viva o sonho aqui.